Olá, queridos, sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou Roberta Mello e aqui é o Livros e Travessuras. Espero que vocês estejam bem. Hoje nós vamos fazer a resenha de um livro não muito interessante, assim, para uma professora de português, como eu. Hoje nós vamos conversar sobre o livro A Vizinha Antipática que Sabia Matemática. Na verdade, gente, o livro é muito legal, tá? O livro vai contar pra gente, ele é narrado, na verdade, pelo Theo, né? E vai contar pra gente que o Theo, ele era Theo Correia. Ele não é Teobaldo, nem Teotônio, nada. É Theo mesmo, Theo Correia. E ele gosta de deixar isso bem claro, tá? Ele vai contar pra gente que ele tava ali morando na rua dele tranquilamente. E de repente, passado um tempinho, mudou-se pro lado da casa dele uma senhora. Uma senhora que ele logo caracterizou como antipática, sisuda. E ele comenta isso com a mãe dele. E a mãe dele diz assim: não, Theo, que nada, ela só é reservada, ela é uma senhora muito educada, Theo. O tempo vai passando e o Theo descobre que essa senhora, ela é uma professora de matemática aposentada. Aí que ele já torce bem mais o nariz para ela, né? Porque professora de matemática aposentada, ele descobre também que ela gosta de fazer umas piadinhas com números. Que a conversa que ela mais gosta de ter é sobre matemática. Aí ele já não curte mesmo. E ela faz umas gracinhas, conta umas piadas, um negócio assim que o Theo realmente não se interessa. Só que um dia ela convida o Theo para ir até a casa dela tomar sorvete no jardim. E aí eles começam a conversar. Ele interagindo mais com ela, ele até acha que ela é um pouquinho engraçada, assim, né? Porque ela consegue fazer piada com o próprio nome dela. O nome dela é Maria Lúcia, mas ela auto se declara Malu Cat. Desse jeito mesmo, Malu Cat. E ela acha isso engraçado. E ele começa a achar que, na verdade, ela é um pouco simpática, embora sempre queira ficar falando sobre matemática. Nessa insistência dela de que matemática é legal, ela fala pro Theo que o Theo tem um grande potencial para aprender matemática. Ele não acredita muito, né? Mas ela fala assim: tem sim, cara, tu tem um potencial para aprender matemática, e começa a apresentar uns testes para ele, que no começo não deu muito certo. No começo os testes não vão muito bem, ele não tá indo bem. Aí ela resolve falar para ele o seguinte: olha, Theo, existe aí no rolezão um negócio que se chama testes rachacucológicos. Testes rachacucológicos. Eu achei o nome ótimo. Em que consiste os testes rachacucológicos? Testes rachacucológicos apresentados por ela consistem em 4 partes. Na primeira parte, ela faz uns testes com ele com uma dificuldade baixa. Na segunda parte, ela começa, e nessa parte fica muito interessante, gente, ela começa a contar histórias de matemáticos ou pessoas que gostavam muito de matemática, que foram importantes na história, que foram importantes em algum momento da história. Ela conta pro Theo a história de Aldebazão, eu acho que é isso, que era o rei de Alexandria, e da sua filha Hipática, que ambos se desenvolveram no estudo da matemática. E essa história, galera, é bastante interessante, porque a gente começa a perceber que a matemática, ela não tá ali só em números, só para números. Não é isso. A matemática representa muitas outras coisas e está presente em quase todos ou todos
em todas as partes da vida. Depois, ela conta para o Theo a história de Arquimedes, um matemático, físico, engenheiro, inventor, astrônomo e grego que foi morto por um soldado romano enquanto estava distraído. Olha que covardia. E aí, o Theo começa o quê? A ficar interessado nessas histórias. Porque, cara, realmente são histórias muito interessantes. Eu já li em algum lugar que você vai entender o futuro quando você revisitar o passado. E eu adoro história, tá, gente? Eu adoro conhecer coisas que fizeram parte do passado. Pô, o Arquimedes é um personagem histórico extremamente importante. Acho que qualquer pessoa ia gostar de saber um pouquinho mais de Arquimedes. E claro que o Theo não foi diferente. Dessa forma, a Maluquete estava demonstrando para o Theo que o estudo em matemática, ele não precisava ser daquela forma maçante e chata que ele achava que era. Ela estava demonstrando para ele que sim, a matemática pode ser divertida. Na próxima parte do teste, a Maluquete apresenta para o Theo a história de Pitágoras, um matemático grego que criou uma escala musical pitagórica. Matemático que criou uma escala musical. Ela explica como a matemática é usada na música e como as frações são representadas em notas musicais. E na última parte do teste racha-cucológico, o Theo recebe uns testes. E esses testes vão mostrar para o Theo que ele é muito melhor do que ele de fato acredita que ele seja. Depois de apresentar uma parte do teste, ela aproveita também para contar um pouquinho mais aprofundadamente a história de Hipásia, que foi a primeira mulher. Lembra que eu falei que ela era filha do rei lá da Alexandria e que participava do estudo com o pai? Então, depois ela começou a estudar mais independentemente. De forma mais independente. E aí ela começou a propagar as ideias dela. Só que ela era a primeira mulher a se destacar nos estudos da matemática. E olha isso, na Grécia Antiga, o que vocês imaginam que isso aconteceu? Ela foi vítima de uma emboscada, porque as pessoas não concordavam com suas ideias, é claro. Depois disso, o Theo recebe mais testes racha-cucológicos. E aí, nesse momento, ele já começa a resolver os testes com mais facilidade, porque ele foi aprendendo de forma divertida, de forma diferente do que ele achava que era, porque ele começou a mudar a cabeça dele, ele começou a ter uma outra visão sobre a matemática. No final do livro, a Maluquete ainda tem mais uma surpresa para o Theo, que é uma surpresa tipo supimpa. É como se ela tivesse feito uma escala de tarefas, de jogos, né? E quando ele completasse todas as fases desse jogo, ele ganharia um prêmio. Então, no final do livro, ele é presenteado com um prêmio. Por quê? Porque ele conseguiu cumprir todas as fases que a professora imaginou para ele. Essa professora é extremamente inteligente, porque ela foi convidando, ela foi seduzindo, ela foi trazendo o Theo e mostrando para ele como a matemática é de fato maravilhosa e como ela está presente em todos os momentos da nossa vida, cotidianamente. Na verdade, pessoal, esse livro, ele é muito divertido, tá? Ele é divertido porque o Theo é divertido. Ele é divertido porque o Theo é uma criança, como todas as outras, que não quer estudar, que não presta atenção na aula, que não tá nem aí, que acha que matemática é só você decorar ali
a tabuada e depois ficar fazendo contas aleatórias que não vão te levar a lugar nenhum. Só que na verdade não é assim, gente. A matemática, ela é muito importante na vida das pessoas. Eu fico zoando, né, que tipo, que eu não gosto de matemática, mas cara, na verdade, eu entendo a importância da matemática. Talvez eu não saiba tanta matemática quanto deveria. E aí isso me limita um pouco. Mas é claro que vocês, alunos, pessoas mais jovens, podem diferenciar o estudo da matemática, revolucionar. Vocês revolucionar não somente o estudo da matemática, mas como também o pensamento da matemática na cabeça de vocês. Eu espero que esse vídeo tenha super ajudado vocês a repensar a matemática. Eu quero saber se vocês leram esse livro. Se vocês não leram, se vocês gostariam de ler, o que vocês acharam da resenha. Eu peço que vocês compartilhem, ativem o sininho, passe para os amigos, para os inimigos também, porque na verdade o nosso canal precisa crescer, porque eu preciso continuar aqui fazendo vídeos pra vocês, porque eu gosto muito. Mas às vezes, né, galera, aquela galera que, ó, tá no meu coração, que sempre me ajuda, que fala, e aí, não postou vídeo não? Não vai postar? Galera, muito obrigada, vocês são incríveis, muito obrigada, vocês são pessoas incríveis e me ajudam muito. Vou ficando por aqui, beijos e até a próxima.